Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquira aqui na área, canal Ciência e Meio Ambiente, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Nos últimos dias a ladainha se repetiu, né? Os eventos estão mais frequentes, né? Cada vez mais extremos e não sei o quê. Sendo que, será que o próprio IPCC, né, que eles consideram a Bíblia climática, sendo que não é, tá? Mas será que ele mesmo apoia isso daí? Ele apoia esses dados? Será que esses dados são os dados do mundo real? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Vou tirar aqui a capa para justamente ter a captura de tela. Então, eu peguei alguns dados atualizados, também de doutores, né, na área, que fazem a compilação desses dados que vocês vão ver aqui do próprio IPCC, da própria NOAA, do EPA, né, que é a agência ambiental lá americana. E muitos podem falar, mas é no mundo todo, não sei o que, tá. Mas eles falam o que, né? Que no mundo todo isso está mais frequente, não é? Então vamos lá, o número de tornados, por exemplo, diminuiu. Se a gente pegar de acordo com os dados que vocês vão ver aqui, né? Nos últimos 45 anos, ou seja, quando eu pego aqui, ó, por exemplo, 2020, né? De 1970 até 2020, os tornados F3 diminuíram, né? Esses dados, eles são os dados oficiais da própria NOAA, né? Do Storm Prediction Center. Então, contagem anual de tornados fortes, violentos nos Estados Unidos, os F3, né? De 1970 a 2020, e vocês veem claramente essa queda. Mas tem mais coisa para ser demonstrada, né? Então, nós tivemos essa queda. 2017, 2018, os Estados Unidos estabeleceram um recorde para o período mais longo da história sem mortes por tornado. 2017, 2018, também os Estados Unidos estabeleceram um recorde para o período mais longo da história sem um F3 ou um tornado mais forte. Os 2 anos recordes de número de tornados ocorreram na última década, realmente, 2014 e 2018. E de acordo com relatórios das Nações Unidas, abre aspas, a baixa confiança nas tendências observadas em fenômenos de pequena escala espacial como tornados, fecha aspas. Vai falar, onde é que está a bibliografia? Está aqui, ó, né? Já vou voltar para o slide. Né? Está aqui, inclusive, numerada, tá? Para depois não vir o pessoal da papagaiada a começar a falar besteiras aqui, né? Então o número de tornados nos Estados Unidos, bem como em outros países, tem diminuído lentamente nos últimos 45 anos. Ao mesmo tempo, o número de tornados fortes a violentos, F3 ou superiores, tem diminuído drasticamente também, né? Quando a gente vê aqui no gráfico, né? E tem mais, né? Na verdade, os Estados Unidos estabeleceram um recorde em 2017 e 2018 para o período mais longo da história registrada sem morte por tornado. Estabeleceram um recorde para o período mais longo da história, 306 dias, sem um F3 ou tornado mais forte. 2 anos com recordes de ocorrência de tornados nos Estados Unidos ocorreram em 2014 e 2018. O próprio painel intergovernamental das Nações Unidas para Mudanças Climáticas reconhece, abre aspas, a baixa confiança nas tendências observadas nos fenômenos de pequena escala espacial como tornados. Basta pegar e ler, tá? O relatório que eu vou colocar aqui. Olha aqui, ó. Aliás, vou até abrir, depois eu coloco de novo, né? Então, quando a gente vê aqui, ó, painel intergovernamental da ONU, tá? Capítulo 3, o relatório de 2018, acessado em 16 de agosto de 2021, tá? Então muitos podem falar, mas a gente está em 2024. Vocês veem como a história se repete
Eu falei para vocês que eu já tinha apresentado alguma coisa similar aqui com esses dados, né? Então é só realmente alguns dados aqui para refrescar a memória, como esse pessoal que chega e divulga essas coisas surreais na televisão, né, em outros canais, não tem o trabalho, né? Aliás, agora prêmios e mais prêmios para a turminha do mofo, né? Olha, se colocar essa turminha aí no laboratório de microbiologia, vai dar uma boa criação, né, de cultura, porque olha, não é mole não. Mas infelizmente, né, escolheram um lado. A ciência das mudanças climáticas hoje tem um lado, né? Eles gostam do lado da turminha do mofo, que só sai de dentro dos sarcófagos quando acontece algum evento meteorológico, né, de clima em alguma parte do mundo, para culpar a crise climática e sustentar a narrativa. Sendo que os próprios dados, né, de onde muitos fazem parte do IPCC, mas parece que não leem nem os relatórios, né? Uma coisa é aquele sumário, né, que sai do caminhão de lixo da Colurb. Outra coisa é o relatório enfático, né? Que também tem problemas, mas muito menos do que aquele sumário para políticas públicas. Então, o novo artigo revisado por pares, eu demonstrei sobre isso, né? Olha aqui, ó, volume 41, setembro de 2023, né? E muitos adoram acusar às vezes, né, que o retiro de blogs, não sei o que, olha, o blog, né, mas se esquece que muitas das vezes os blogs são escritos por PhDs, né, não estou aqui me utilizando o princípio da autoridade, mas quem escreve são meteorologistas e divulgam os dados, né, porque a grande mídia no geral, lá fora não, né, mas a grande mídia no geral, aqui no Brasil, não deixa ninguém publicar nada, né, tem uma grande tendência aximentista. Então está aí no Science Direct, em setembro de 2023, mostrando que os danos dos tornados nos Estados Unidos e a forte incidência de tornados caíram drasticamente, né? Então um gráfico desses dados, visto na próxima figura, ilustra a tendência decrescente nos danos causados pelos tornados. Então, se a tendência é decrescente nos danos causados pelos tornados, não tem como sustentar essa ideia estapafúrdia aí né, que está cada vez mais frequente. Então, está aí, né, 25 de setembro de 2023, né, uma adaptação. Aqui está o estudo, né, o Roger Pielke, né, Pielke Jr. Então, basta ver aí os dados que não mentem, né? E aqui as referências. Só aí são 10 referências. Quando a gente fala de furacões também, né, o planeta ele aquece modestamente, né, por causas naturais, né, e muitas das vezes por essas forçantes. Que forçantes são essas, né? Os ajustes, né? Os dados são torturados para demonstrar isso daí, mas até o IPCC da ONU, né? Que parece um circo aquilo dali, concorda que não encontrou qualquer aumento na frequência ou gravidade dos furacões, né? Os Estados Unidos passaram recentemente pelo período mais longo da história de ser um grande furacão, também registraram o menor número total de furacões num período de 8 anos, e a Flórida, o estado mais propenso a furacões da América, passou recentemente pelo período mais longo na história, registrada sem quaisquer furacões. Então está aqui, ó, o painel intergovernamental para alterações climáticas concorda em grande parte com esta opinião, né? No seu relatório intercalar de 2018, o IPCC afirmou que há, abre aspas, apenas pouca confiança na atribuição de quaisquer alterações detectáveis na atividade dos ciclones tropicais a influências antropogênicas. Quem diz isso? Eu não, o próprio IPCC diz isso, né? Vai lá e lê, né? Então está aqui, ó, esse umzinho é justamente da bibliografia que vocês vão ver mais à frente.
Da mesma forma, no relatório AR6, né, WG1 do IPCC, divulgado em agosto de 2021, ele observa, abre aspas, identificar tendências passadas nas métricas de tempestades tropicais continua a ser um desafio. Uma declaração que essencialmente admite que os cientistas ainda não identificaram uma tendência ascendente sólida e mensurável nos dados. Né? Pelo amor de Deus. Né? Então as conclusões do IPCC são bem apoiadas por dados objetivos sobre furacões e tempestades tropicais. Aqui a tradução deu um erro. Né? Quando a gente vê, vamos ver aqui a figura 1, vocês vão notar isso. Mais importante ainda para os americanos, né, os impactos que os furacões têm nos Estados Unidos estão no nível mais baixo de todos os tempos. Passaram recentemente mais de uma década, 2005 a 2017, sem um grande furacão, né, de categoria 3 ou superior, que atingisse o continente. Isso é um período muito longo na história. Os Estados Unidos também registraram recentemente o menor número de furacões num período de 8 anos, registrado na história de 2009 e 2017, né, foi o menor número. E o estado mais vulnerável, a Flórida, concluiu um período de 11 anos sem qualquer furacão de qualquer dimensão em 2016, o período mais longo deste tipo na história registrada. E o Golfo do México também beneficiou recentemente no período sem furacões mais longo registrado na história, 2013 a 2016. Então, quando a gente pega os dados aqui, né, aqui de um grande especialista na área, ele montou esse gráfico, né, o Ryan Mauer, de 31 de agosto de 2023. Vocês podem ver os hurricanes, né, e as tempestades tropicais, se a gente traçar uma linha aqui praticamente estável da década de 70 até 2023. Aqui os dados, tá? O IPCC aqui, ó, né, o sexto relatório, o estudo do Ryan Mauer, né, Global Tropical Cyclone Activity, do Climate Atlas. Né? Então vocês podem ver que muitos dos dados acessados em 2021 e 2022, justamente uma correção desses slides, né, esse material que eu estou apresentando aqui, lembrando, é apenas uma correção e com algumas atualizações. Né? Aqui também é 2016, né? Aqui também Escola de Ciências Marinhas e Atmosféricas da Universidade de Miami. O aquecimento global aumenta o cisalhamento do vento, reduz furacões, mostra de modelos climáticos. Né? Então, para vocês verem aqui, né, ele causa tudo. Né? Aumenta o cisalhamento do vento e reduz os furacões. Né? E ao mesmo tempo tem estudos que falam ao contrário, diminui o cisalhamento do vento, aumenta furacões. Né? Tudo de acordo com os modelinhos. Né? Mas muitos desses estudos eles demonstram o quê? Né? Eles demonstram dados que muitas das vezes apontam contradições no próprio estudo, como eu já demonstrei isso aqui também. Inundações, nossa, quando a gente fala disso daqui então, né, vem logo lá o Rio Grande do Sul à cabeça, etc. Mas enfim, né, que também já foi desmentido aqui no canal, né, que está mais frequente, não sei o que. Vamos lá. O próprio IPCC admite ter baixa confiança até mesmo no sinal de quaisquer mudanças. Por outras palavras, igualmente provável que as alterações climáticas estejam tornando as inundações menos frequentes e menos severas. Estudos de rios, riachos que não foram alterados pelo desenvolvimento humano mostram muito pouco ou nenhum aumento nos eventos de inundação. Né? Então, o próprio relatório diz isso. Né? O próprio. Quando a gente vai para os dados da NOAA, documentou uma redução significativa nos custos associados a inundações nos Estados Unidos ao longo do século passado. Então, se os custos associados a inundações nos Estados Unidos ao longo do século passado, segundo a própria NOAA, né, teve uma redução, se teve uma redução é porque, né, se os custos reduziram, a gente traduz o quê? Ora, né, maior preparo, né, coisa que não ocorre aqui, né, e também queda no número dessas inundações. Então, na avaliação climática nacional de 2018, publicada pela NOAA, afirma-se na página 99, isso em 2018, nesse relatório, o aquecimento induzido pelo homem, né? Você vê que eles mesmos colocam, né, aquecimento induzido pelo homem,
não foi formalmente identificado como um fator no aumento das inundações ribeirinhas e o momento de qualquer emergência de uma futura mudança detectável causada pelo homem não é claro. Né? Então o pessoal esquece desses dados, mas eu tenho esses dados salvos. Então quando a gente pega aqui, ó, o Web Archive, né, porque muitas das coisas eles apagam, tá aqui NOAA, tá? Então, inundações aqui, Parará. Quando a gente vê aqui esse custo de 1903 a 2019, vai por água abaixo, né? Não tem nada disso. Pelo contrário, a gente vê aqui os custos foram maiores por volta de 1913, entre 33 e 38, né? Entre 23 e 28 aqui, ó, né? Então os dados não mentem. Então a figura aí não coube aqui, porque senão o gráfico ia ficar pequeno. Mas justamente, né, os danos causados pelas inundações dos Estados Unidos com proporção do produto interno bruto. Tá? Os dados são do Bjorn Lomborg, traçados, tá? Quando eu digo os dados, né, na realidade os dados são da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, são da NOAA. Né? E você pega isso daí e faz essa compilação, justamente o gráfico. Além disso, né, nós temos um estudo muito bacana que demonstra, né, publicado lá no Journal of Hydrology, né, o jornal da hidrologia, que o número de tendências de inundações significativas foi aproximadamente o número esperado devido apenas ao acaso. Os resultados desse estudo para a América do Norte e Europa fornecem uma base mais sólida ainda e apoia a conclusão do IPCC da ONU de que faltam provas convincentes do aumento de inundação à escala global. Além disso, o estudo de 2014 intitulado, já traduzido, Risco de Inundação e Mudanças Climáticas, Perspectivas Globais e Regionais, publicado no Hydrological Science Journal, examinou as afirmações do 5º relatório da avaliação do IPCC e concluiu que, atualmente, temos pouca confiança nas projeções numéricas de mudanças na magnitude ou frequência das inundações resultantes das mudanças climáticas. Os dados estão na sua tela. Tá? Não é possível que depois vai vir algum engraçadinho e vai dizer que tirou isso daí de blog, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então esse pessoal adora rotular coisas, mas não lê. O pessoal não lê, não estuda, não tem senso crítico. Né? E o que mais me assusta é que a própria turminha do mofo, que endossa essas coisas todas, também não deve ler. Não é possível. Né? Então, ondas de calor, nossa senhora, né? Então, não houve aumento sustentado, né? Não tem aumento sustentado nas altas temperaturas diárias desde pelo menos 2005, quando a Administração Oceânica e Atmosfera Nacional lança aquela rede de estações de temperaturas mais precisa, né? Que é chamada da Rede de Referência Climática. O número aqui, gente, 12, é justamente da bibliografia, tá? Aqui, ó, pera aí. Né? Aqui eu esqueci de colocar um número. Né? Mas o que vale é a referência bibliográfica. Mas enfim, então a figura 1 vocês podem ver aí, né? NOAA, tá tudo direitinho aqui. O que a gente vê? As anomalias de temperatura superficial nos Estados Unidos de janeiro de 2005 a fevereiro de 2022. Né? Então a gente não vê isso daí. Né? Mas tivemos um período muito marcante, tivemos nos Estados Unidos, né, que inclusive esses dados aqui, né, poucas pessoas têm esses dados, conseguem ter o acesso ou têm isso registrado. Por quê? Porque aqui é o índice de ondas de calor para os Estados Unidos, né, os dados aqui de 1895 a 2020, em que a gente nota que o período na década de 30 foi um inferno nos Estados Unidos em questões de ondas de calor, né, principalmente de 34 a 36, tá? Eram muito mais comuns, né? E isso nessa época, né, nessas décadas antes de alguém falar sobre alterações climáticas causadas pelo homem, onde essa histeria começa em 1988 com a criação do IPCC coligado à ONU. Aqui as referências, mais uma vez. A seca também, né, não tem, isso não se sustenta. Né? Os Estados Unidos estabelecem recordes de 2017 e 2019,
por terem menor porcentagem de área terrestre em condições de seca, né? Depois atravessa um longo período, né, com pelo menos 40% do país a registrar condições muito secas, né? Então vocês veem que isso vai e volta, né? A variabilidade realmente ali, dependendo de condições atmosféricas e oceânicas. E o próprio IPCC da ONU relata que, com alta confiança, que a precipitação aumentou nas áreas terrestres de latitudes médias no hemisfério norte, incluindo os Estados Unidos, durante os últimos 70 anos, enquanto o IPCC tem baixa confiança sobre quaisquer tendências negativas a nível global. Então, um breve resumo: dados do mundo real mostram que a seca nos Estados Unidos tornou-se menos frequente e severa à medida que o clima, vamos dizer assim, aqueceu modestamente. Tá? Além disso, as Nações Unidas relatam baixa confiança de que existem tendências negativas a nível global, e as secas sempre ocorreram, sempre vão acontecer, né? Não foram agravadas, né, ou causadas pelo aquecimento global. Ao invés disso, os dados sobre secas globais dos Estados Unidos mostram que as secas recentes foram menos frequentes e severas do que as secas do início e metade do século XX. Os dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, apresentados na próxima figura, mostram que os Estados Unidos estão atravessando o período mais longo registrado na história, sem que pelo menos 40% do país experimente condições muito secas. Além disso, é importante notar que os picos de seca apresentados na figura 1, ocorridos por volta de 1900, 1930, 54 e 78, são muito mais elevados do que os registrados nos Estados Unidos nos séculos 20 e 21. Em verde ali, período úmido; em amarelo, meio mostarda ali, períodos mais secos. Se a gente separar o gráfico, né, tem alguma tendência aqui, ó, sobe e desce, sobe um pouquinho, desce de novo, vai, sobe e desce. E justamente aqui, a gente traçar uma linha aqui, né, praticamente uma instabilidade. Né, a mesma coisa aqui, ó, né, tem até uma queda. As referências. Então, parte de inundações também, né, menos frequentes e menos severas. O próprio IPCC da ONU diz ter baixa confiança nisso daí, né, a parte de rios e riachos, né. A mesma coisa, né, é a mesma coisa, e coloca na avaliação climática, né, o aquecimento induzido pelo homem não foi fortemente identificado como fator de aumento das inundações ribeirinhas e etc. A mesma coisa, né? Então tá aí, né, o custo, né? Mais bibliografia. E justamente essa mensagem, deixa eu voltar aqui, ó, que eu queria passar. É o que eu digo, né? Aqui não tem, o vídeo fica um pouco mais extenso, é óbvio, eu tento fazer o mais compacto possível, mas esses dados têm que ser apresentados, né? Isso aqui vai a 2 horas, né, coletando esses dados, né? A mesma coisa que fiz lá para o Rio Grande do Sul. Caramba, basta os caras da sua casa, né, digitarem ali, parará, e notarem, por exemplo, que ocorreu no Sul. Tá mais repetitivo. Não, ocorre em 41, né, passando de 4 metros, para depois ocorrer em 2024, né, o evento ali. E quando a gente vai a fundo, a gente vê o que? Basicamente que esse evento foi muito mais causado por negligência do que por causa de chuvas, né? Então é a mesma coisa, né? Aí depois, quando, né, como foi divulgado em massa, até por causa das redes sociais, o que realmente ocorreu no sul do país, né, a mídia não teve jeito e teve que começar a mudar a narrativa, né? Aí a turminha do mofo some, né? Apesar que ganham prêmios importantes aí, né? Ou seja, dá cada vez mais status a quem não deve ter, lamentavelmente, o país que a gente vive aí. Infelizmente, né, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos
Fique na paz, com Deus aí, um forte abraço. Inscreva-se também no Alerta do Tempo e aqui no Ciência e Meio Ambiente. Quem puder realizar colaboração, o link já está na descrição. Não tem como, gente, eu colocar todos esses links, toda essa bibliografia, pelo amor de Deus, né? Está sendo apresentado aqui. Muita gente às vezes pede, né? Vocês têm que colocar também na cabeça aí que os dados estão aí, né? Basta correr atrás, né? E dá trabalho pesquisar esses dados para divulgar aqui. Mas enfim, tamo junto, um forte abraço.